Você já parou para pensar que investiga casos de maus-tratos a animais, identifica crimes ambientais ou ajuda a justiça a entender como e por que um animal morreu? Esse é o papel da medicina veterinária legal. De acordo com o site de Associação Brasileira de Medicina Veterinária Legal, a medicina veterinária legal é a aplicação dos conhecimentos médicos veterinários aos problemas judiciais, uma área da ciência que une o conhecimento da medicina veterinária com o universo do direito. Muito além dos consultórios e clínicas, esses profissionais atuam em cenas de crime, tribunais, perícias e investigações. Eles são os olhos da lei quando a vítima é um animal ou quando sua presença pode ajudar a resolver um caso humano. Nesse documentário, vamos explorar como essa especialidade emergente está transformando a relação entre justiça, sociedade e proteção animal. Seja bem-vindo ao mundo da medicina veterinária legal. De acordo com a doutora Lívia Maia Passos Peralva, com especialização em Medicina Veterinária Legal pela Qualita, a perícia veterinária exerce um papel fundamental na identificação e comprovação de maus-tratos contra animais, pois realiza exames de corpo de delito e necrópsias com base em conhecimento técnico e científico, identificando lesões, condições de saúde e sinais compatíveis com maus-tratos. O médico veterinário atua na investigação de casos de maus-tratos, emitindo o laudo pericial. O documento, que é elaborado a partir de dados, no caso evidências, que vão ser coletadas no exame de corpo de delito e na necrópsia. Desde a Roma Antiga, a perícia é usada como prova legal. No Brasil, foi reconhecida no século XIX. Hoje, a medicina veterinária legal é uma profissão regulamentada e essencial para a aplicação de leis de proteção animal. Durante muito tempo, os crimes contra animais foram ignorados ou tratados como casos menores. O sofrimento animal era invisível diante da ausência de provas técnicas e do desamparo das autoridades. Foi nesse cenário que a atuação pericial do médico veterinário começou a ganhar espaço. Inspirada na medicina legal humana, a perícia animal passou a investigar mortes suspeitas, maus-tratos e outras violências com base em exames científicos e laudos especializados. No Brasil, a proteção dos animais está prevista em lei. A principal delas é a Lei de Crimes Ambientais, Lei de número 9.605, do ano de 1998, que no artigo 32 define o crime de maus-tratos. Segundo o portal UOL, o serviço de perito veterinário é oferecido ao menos em 4 estados do país, mas com a tendência de se expandir. A primeira equipe focada em perícia animal surgiu em Minas Gerais no ano de 2020. Em 2023, Goiás recebe o IML-VET. Já no Pará, a Polícia Científica, por meio da Coordenadoria Regional da cidade de Altamira, realizou o primeiro caso de local de crime contra a vida de um animal. A requisição veio por meio da Delegacia de Polícia Civil de Altamira, que investiga as circunstâncias de um crime de maus-tratos contra uma cachorra. A perícia ocorreu no último sábado, no dia 1º de junho, que envolveu a suposta briga entre vizinhos, onde o suspeito teria agredido a cadela com um golpe na cabeça, o que resultou na morte do animal. Segundo o perito Romulo Ferreira, foi contestado que no local havia um pedaço de madeira que o suposto agressor teria utilizado para cometer o crime. Ao chegar ao local, já foi encontrado o animal na rua desfalecido. Após a perícia do local, o corpo do animal foi encaminhado à coordenadoria e passará por um exame de necrópsia. Encadeada pelo Núcleo de Proteção ao Animal da Polícia Civil de Juiz de Fora. A polícia foi acionada pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Da Polícia Civil, entre as principais denúncias estão a de superlotação e aumento da mortalidade dos animais. Uma médica veterinária foi acionada e realiza neste momento uma vistoria para avaliar a situação do local. O deputado Noraldino contratou a minha perícia e por isso eu vim a Juiz de Fora a pedido dele. Vim averiguar a situação dos animais utilizando um protocolo de bem-estar animal e posteriormente será elaborado um laudo contendo todas as informações, um relatório técnico, com recomendações para o que pode ser melhorado na situação. Infelizmente, os casos, eles volta e meia aparecem, E a gente fica numa situação bem desconfortável, como lidar com essa situação. A gente tem que investigar para incentivar o tutor ou a pessoa que resgatou o animal a fazer a denúncia, mas nem sempre vai adiante. Eu já tive situações, hoje atendi uma paciente que foi resgatada, uma filhotinha, e ela já mostra sinais de trauma,
aqui no consultório. Então, toda a abordagem muda desse paciente para evitar danos maiores a esse animal. Quando eu trabalhava no Hospital da UFRA, fui concursada lá, passei no concurso para residência de cirurgia. Então, a gente lidava com animais que eram maltratados, que eram resgatados, uma situação bem constrangedora de um paciente que foi jogado no viaduto. E aí, ele foi levado para lá em resgate e a gente não tinha como denunciar a pessoa que jogou, enfim. É bem constrangedor, é bem difícil para a gente, mas infelizmente situações como essas e outras, elas vão fazer parte da nossa rotina e a gente precisa acolher esse paciente, mudar a forma de abordar esse paciente e também o tutor ou a pessoa que resgatou esse animal, né? E da melhor forma possível tentar conduzir, procurar os órgãos para a gente tentar fazer denúncia. Eu tenho histórico, né, na justiça, então eu já tive problemas com agressão ao animal, agi de uma forma que não é indicada e acabei respondendo a juízo, em juízo. Não deu em nada, mas não aconselho que vocês façam da maneira que eu fiz, procurem a polícia. Hoje, os meios legais em relação a 15, 20 anos atrás, para os animais está muito mais fácil, as pessoas compreendem mais, mas infelizmente os casos ainda acontecem. Em julho de 2020, o Brasil foi abalado por um caso de extrema crueldade, o caso Sansão. Sansão era um cachorro da raça Pitbull, de apenas 2 anos de idade, que vivia em Minas Gerais. Ele foi brutalmente atacado por 2 homens que o amarraram e cortaram suas patas traseiras com um facão. O caso viralizou e a indignação da sociedade cobrou por uma resposta do poder público. Geralmente, a pena de maus tratos era de 1 ano, muitas vezes convertida em multas ou serviços comunitários. Mas o caso Sansão viralizou e tornou-se um símbolo de mudança, pois poucos meses depois foi sancionada a Lei nº 14.064 de 2020, também conhecida como a Lei Sansão, que alterou o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e aumentou a pena de maus-tratos contra cães e gatos por até 5 anos de reclusão, além de multa e proibição de guarda.